Querida minha, querida minha, vamos aqui para um assunto não muito simples da gente lidar, que é a questão dos anjos, não é? Os anjos que vieram para a Terra, fizeram corpos para si, e que ninguém gosta de tratar muito sobre esse tema, mas ele está dentro das Escrituras e nós precisamos tratá-lo com a ordem que ele merece. Vamos ver um pouquinho sobre isso, então, dentro das Escrituras? Olha só, vamos começar ali em Gênesis 6, versículo 1. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhas, e os filhos dos deuses viram que essas mulheres eram muito bonitas. Já sei, está escrito filhos de Deus na sua tradução, não é, meu querido, minha querida? Mas também em Jó está escrito filho de Deus. Quando os filhos de Deus vieram perante a presença do Eterno, de Adonai, então veio com eles também Ra-Satã. E não é filhos de Deus que está ali, queridos, mas é o mesmo termo, filhos dos deuses. Vou ler novamente. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhos e tiveram filhas, os filhos dos deuses viram que essas mulheres eram muito bonitas, na nossa tradução. No original, como Zecaraia mesmo já narrou, essa palavra pode ser compatível, a mesma palavra, o mesmo texto como compatível. Então escolheram as que quiseram e se uniram a elas, e o Senhor disse que não deixarei mais que os seres humanos vivam para sempre. Esta é a razão por que o Eterno resolveu enviar o dilúvio para a terra. Haviam gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos dos deuses vieram e tiveram relação com as filhas dos homens, estas lhe deram filhos. Estes gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Em outro lugar está: alguns foram heróis dos tempos antigos e outros foram gigantes. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por causa desta situação que acometeu os seres humanos. Então o coração dele se sentiu pesado e ele disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente má. Não é como criei, e também todos os animais que foram contaminados, os seres que se arrastam pelo chão e as aves. Estou muito triste com o que ocorreu. Mas o Senhor encontrou Noé, e ele aprovava quem Noé era. Queridos, vocês não precisam acreditar nesse texto, na tradução. Procure saber acerca dessas deficiências genéticas, acerca dessas coisas que acometem o ser humano. Fica muito claro aqui que nós vemos os filhos dos deuses, sejam lá quem são os filhos dos deuses, não é? Em outros lugares falam que foram anjos, mensageiros, não é? Aonde que nós lemos que está se tratando acerca dos mensageiros? Está se tratando aqui, olha só, em Yehudá, que é Judas, não é? Ele vai tratar acerca disso no versículo 6. Lembre-se também dos mensageiros, os anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o seu domicílio, o lugar onde moravam. Eles estão amarrados, algemados, com correntes eternas, no abismo, na escuridão, onde Deus está aguardando aquele dia onde eles serão julgados e condenados. Lembre-se também dos moradores de Sodoma e de Gomorra, as cidades vizinhas, que agiram exatamente como aqueles anjos, que queriam cometer imoralidades e pecados sexuais contra outra carne. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, que é um aviso claro para todos. Então, queridos, em outros lugares está escrito muito sutilmente essa tradução, ela tem sido ocultada, mas eu acredito que pela revelação da Ruach você vai poder compreender com muita clareza essa contaminação, esse hibridismo que ocorreu em relação à vida do homem. E aí nós vemos a narrativa de tantas obras de arte, não é? De tantas situações que nós podemos ter acesso, onde esses seres teriam descido dos céus em várias culturas, queridos. Vocês vão encontrar essa cultura sendo colocada em todas as religiões, seja na cultura greco-romana, seja na cultura que veio dos celtas, seja na cultura que veio aí em relação a Zeus, não é? Vindo para a terra, tendo filhos com as mulheres, é narrado. Queridos, aqui eu nem quero tratar sobre uma outra questão que ocorreu no Éden. Vamos tratar somente desta questão. Então você vai ver
desde o desenho aí, não é, do Olimpo, onde estão lá todos os deuses, não é, ou todas essas questões colocadas, e esses que vieram do céu são descritos como albinos, não é, descritos como se fossem seres albinos, como são realmente reportados os mensageiros. E ele aí, eu me prometo, onde é tratado isso com muito mais propriedade, de um modo que nós estamos vendo que paulatinamente nós estamos tendo essa invasão cultural em relação à verdade, queridos, que provavelmente não será aportada aqui pela igreja, infelizmente, não é? Então, esses que vieram dos céus teriam tido relações sexuais com as mulheres, e esses anjos foram presos, esses mensageiros foram aprisionados, mas aqui eles geraram gigantes, não é? Gigantes mesmo, não é, querido? Uma deficiência genética gravíssima que nós podemos ver aí em toda a história oculta, não é? O mesmo nós vemos em relação a Ló, onde eles são retirados ali de Sodoma e Gomorra, e aqueles homens, ao contrário, queriam eles manter relações sexuais com os anjos, inverteram a situação, não é? Aí a mulher dele vira uma estátua de sal, que nós já sabemos tecnicamente extremamente viável, provável e possível, e nós vamos ver aí essa situação importante que eu quero compartilhar sobre o ligre. O ligre é um híbrido entre o leão e uma tigresa. Os machos desse animal são híbridos estéreis, pois o número de cromossomos do ligre e do leão são pares, mas diferentes, e assim o ligre tem um número ímpar de cromossomos graças ao processo da meiose, que ocorre na formação dos gametas femininos e masculinos. O ligre ele não vem de uma maneira natural para a sociedade, queridos. Ele foi criado por meio de manipulação genética, tá, meus amados? Então, o que ocorre é um ser híbrido que o hormônio do crescimento do leão se encontra justamente na leoa e do tigre se encontra justamente no macho. Então, esse ser não para de crescer, ele não para de crescer, a mesma expectativa daqueles que vieram dos céus e tiveram filhos com as filhas dos homens. Não é muito difícil de compreender essas questões, queridos, porque elas estão na natureza. Agora, quem tiver ouvido para ouvir, que ouça verdadeiramente e descubra do que o homem é constituído e feito. Fiquem na Shalom.